Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo de número 1. Eu quero ler com vocês os versos 3 e 4 e hoje nós vamos começar uma série e teremos ela durante toda essa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, onde nós vamos estudar sobre alguns tipos de sacrifício que o próprio Deus instituiu para o seu povo no Antigo Testamento, lá em Levítico. Eu sei que toda essa última frase que eu falei para você pode te soar muito difícil e muito distante da sua realidade, mas isso é proposital. A verdade é que muitas pessoas entendem que Levítico é um texto que pode ser pulado, que não vai fazer falta. Afinal de contas, Tiago, eu leio Levítico e eu não consigo entender nada, eu não consigo extrair nada para a minha vida. E olha, eu conheço muita gente que ama Jesus, que ama a Bíblia, mas que não consegue ler o livro de Levítico porque não enxerga nele significado, não enxerga sentido nele. Talvez você nunca tenha lido o livro de Levítico, não por recusar, mas por não ter muito costume de ler a Bíblia. Mas você já se deparou, por exemplo, com a genealogia, onde às vezes tem um capítulo inteiro, muitos versículos de fulano era filho de ciclano, era filho de Beltrano, era filho de não sei quem. Você olha assim e pensa, poxa, essa parte aqui eu vou pular. Essa parte aqui não tem nada para me ensinar. Essa parte aqui não me serve de nada. Muita gente faz isso com o Levítico inteiro, porque acha que ali não tem nada para ser acrescentado para a sua própria vida. Gente, isso é um grande engano. Quando você pula essa parte da Bíblia, você está pulando a oportunidade de ser ricamente ministrado e abençoado pelas revelações que ali estão. Então, vou te dar um passo a passo bem simples. Você entender o contexto histórico, entender a simbologia, ou seja, o significado de cada símbolo, para o que eles estão apontando, e aí então você vai ser ministrado por uma revelação de Deus, por um entendimento da palavra de Deus. Vamos falar a verdade? Provavelmente você conhece alguém que começou a ler a Bíblia, começou a ler de Gênesis, passou por Êxodo, e a pessoa estava muito empolgada, porque a narrativa de Gênesis e de Êxodo é bastante instigante. Você vai conhecendo os personagens, a história, você vai querendo saber o que aconteceu no capítulo seguinte. E muita gente, para ser sincero, termina de ler Gênesis e Êxodo até mais rápido do que havia programado. Tem aquela turma que faz ali a leitura anual da Bíblia, outros fazem a leitura semestral ou de qualquer tempo, e a pessoa acaba lendo até mais rápido do que tinha programado, porque a leitura vai puxando mesmo. Você vai ali querendo se envolver mais e mais na história. Nós temos personagens que são históricos: Adão, Eva, Caim, Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Mas quando você chega em Levítico, começa uma série de nomes difíceis, de comandos complicados, de coisas que você não faz ideia do que significam, e aquilo meio que trava o seu entendimento. O resultado é que muitas pessoas pulam o livro de Levítico, ou pior, até desistem de ler a Bíblia porque aquele texto ficou difícil. Mas vem comigo, quero te ajudar a entender quando que o livro de Levítico foi escrito e para o que ele foi escrito. Lembra que você leu o Êxodo e você sabe que o povo de Deus estava cativo no Egito há muitos séculos, e aí Deus levanta Moisés como libertador do povo. Aí tem as histórias, as 10 pragas, o povo de Israel sai do Egito, tem a instituição da Páscoa, Deus abre o Mar Vermelho para que o povo passasse a pés enxutos, e o povo passa 40 anos no deserto. É nesse momento, onde o povo de Deus está nos seus 40 anos de deserto, que Levítico é instituído. Para quem não sabe, por curiosidade, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles têm como autoria oficial, Moisés. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, conhecido Pentateuco, eles têm como autoria principal Moisés. E Moisés, como autor de Levítico, ele recebe essas direções de Deus por uma seguinte questão que é muito simples. Essa é a primeira coisa que você precisa entender aqui. Deus sempre desejou se relacionar com o homem, mas não é uma relação qualquer, não é uma relação distante, é uma relação próxima, uma relação profunda, uma relação íntima. Deus quer se relacionar com você e Deus quer ter uma relação íntima com você.
Isso está citado em toda a história da Bíblia. E Deus, querendo se relacionar pessoalmente, querendo se relacionar de modo próximo ao ser humano, Deus prepara alguns lugares para se encontrar com o homem. Por exemplo, quando Deus cria o ser humano, ele o coloca no jardim do Éden. Engraçado que primeiro Deus prepara o jardim, né? Deus prepara o momento, Deus prepara o lugar e depois ele insere o homem ali. Da mesma forma, quando você vai se encontrar com alguém, você prepara o lugar. E quando a pessoa chega no lugar, o lugar esteja pronto. Você vai fazer uma surpresa para alguém, você não chama a pessoa para sua casa para ficar organizando a surpresa na frente da pessoa, senão vai ser surpresa, né? Você prepara tudo, depois você chama a pessoa para você viver aquele momento especial. Então, com Deus é a mesma coisa. Ele fez o Jardim do Éden e a Bíblia diz que todo fim de tarde Deus ia se encontrar pessoalmente com o ser humano. Olha que coisa linda. Mas o homem pecou, o homem caiu, o homem saiu do Jardim do Éden. Então, muitos anos depois, Deus pede para que Moisés crie um tabernáculo. E qual é a ideia desse tabernáculo? O tabernáculo seria um ponto físico, um local físico que ficaria no meio do povo de Deus, no centro do povo. E detalhe, o povo no deserto, eles não tinham uma residência fixa exata. Eles ficavam mudando de lugar para lugar, sabe? Como nômades no deserto ali antes de entrar na Terra Prometida. Quando entram na Terra Prometida, aí sim, eles meio que fixam residência, né? Por assim dizer. Mas no deserto eles ficam mudando de lugar. Mas enquanto eles mudavam de lugar, o tabernáculo estava sempre no meio do povo. E qual a ideia do tabernáculo? É a ideia de um Deus que é puro, que é santo, que é justo e que é poderoso, habitando no meio de um povo que é falho, que é defeituoso, que é pecador, que é sujo. Mas, Tiago, eles não eram um povo de Deus? Eles não eram um povo escolhido? Deixa eu fazer uma pergunta. Você se considera povo de Deus? Você se considera filho de Deus? Você não tem pecados? Você não tem falhas? Então, o povo de Israel também. Eles eram um povo pecador, um povo falho, um povo que tinha defeitos. Todos nós somos imperfeitos. Um dia seremos completamente aperfeiçoados por Deus. Hoje ainda estamos em aperfeiçoamento. Então, como é que faz para que um Deus puro, santo, justo, perfeito habite no meio de um povo que é imperfeito? O tabernáculo e as diretrizes de Levítico vão resolver isso. Deus começa a instituir diversas regras, diversas direções, justamente para organizar esse relacionamento. E algumas pessoas enxergam isso como se fosse algo ruim, sabe? Como se fosse um Deus pedante, um Deus que não permite a pessoa se aproximar de qualquer jeito. Nossa, por que que no lugar santo só algumas pessoas podiam entrar? Por que que no Santo dos Santos só o sumo sacerdote, um dia por ano, uma pessoa na face da terra, um dia por ano podia entrar naquele lugar e se entrasse de qualquer jeito morreria? Parece que é um Deus que está doido para punir alguém. Mas, na verdade, essas regras são mostras do amor de Deus. É basicamente Deus dizendo o seguinte: olha, eu sou tão santo, tão puro, tão justo, tão poderoso, que se você se aproximar de mim de qualquer jeito, você vai morrer. Você vai tomar um choque, você não vai resistir. Então, para você não morrer, que eu vim aqui para me relacionar com você, faz a coisa desce dessa forma. Então, todas aquelas regras eram sombra do que havia de vir, eram um apontamento para uma revelação perfeita. Tiago, que revelação perfeita é essa? Jesus Cristo de Nazaré. Você vai ver então que Deus criou o Jardim do Éden para ter um encontro com o homem. Depois Deus criou o tabernáculo, pediu para Moisés criar o tabernáculo no meio do povo de Deus lá no deserto. Depois, quando o povo já tinha entrado na Terra Prometida, né, com Salomão criou o primeiro templo fixo mesmo, aquele templo ali glorioso, suntuoso. E Salomão, ele cria aquele lugar como um lugar de encontro para com Deus. Você vê que quando o povo vai para a Babilônia, quando Daniel, por exemplo, orava na Babilônia, que era fora do país, ele orava com a janela na direção de Jerusalém, na direção do templo, na direção do lugar de encontro para com Deus. O próprio Deus fala assim, ó, na inauguração do templo: eu vou ouvir a oração que for feita nesse lugar.
Então você tem o primeiro templo de Salomão, depois de um tempo você tem outro templo, que é o templo de Zorobabel. Quem lembra da frase, a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Sabe que essa frase é uma frase de consolo, certo? Porque quando o povo de Deus viu que o segundo templo não era tão glorioso quanto o primeiro, eles meio que choraram amargamente. Aí Deus fala o seguinte, ó, a estrutura pode ser menor, mas a glória vai ser maior. Essa é uma lição poderosa. Então você tem o tabernáculo, tem o primeiro templo, o segundo templo, e aí você tem agora a revelação perfeita. Você lembra que Deus pediu para Moisés instituir o tabernáculo como um lugar de encontro, um lugar onde ele habitaria no meio do seu povo? Quando Jesus vem à terra, João fala o seguinte lá no Evangelho de João: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Está falando de quem, gente? Jesus. E ele habitou entre nós. O verbo original mesmo que está ali é Jesus se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus é o próprio Deus andando no nosso meio. Tanto é que um dos nomes de Jesus é Emanuel. Quando o anjo fala com Maria, fala assim, oh, seu filho será chamado Emanuel, Deus conosco. Então, Jesus é esse tabernáculo de Deus habitando no meio dos homens. E quando Jesus ascende aos céus, ele derrama a promessa do Espírito, o Espírito Santo vem sobre o povo de Deus, e o Espírito Santo nada mais é do que o próprio Deus residindo dentro de nós. Paulo vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, um dia, o Éden foi esse lugar de encontro. Depois, o tabernáculo foi esse lugar de encontro. Depois, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel foram esse lugar de encontro. Agora, meu amigo, você é esse templo onde o próprio Deus habita. Não é nem mais Deus conosco apenas, agora é Deus em nós. É Deus dentro do nosso coração. Olha que profundidade que tem aqui. E tudo isso está escondido em simbologias no livro de Levítico. Então, embora eu não queira fazer uma exposição completa do livro de Levítico, isso nos ajuda a situar em muitas coisas. Então, a ideia da nossa série, e a gente vai entrar aqui já nos sacrifícios, é nós falarmos de alguns sacrifícios que estão dispostos aqui no livro de Levítico. O primeiro que nós queremos tratar aqui está em Levítico capítulo 1, versos 3 e 4, que vai dizer o seguinte: se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Olha que interessante, gente. O primeiro tipo de sacrifício que nós vamos falar aqui na nossa série é o sacrifício de holocausto. E esse termo holocausto significa aquilo que sobe. Tem a ideia de um sacrifício que sobe como um aroma agradável diante do Senhor. Essa ideia do sacrifício subir estava muito ligado à fumaça do sacrifício, né? E o holocausto ele é um tipo de sacrifício bem específico pelo seguinte: quando você vai estudando os sacrifícios que eram feitos em Israel, existiam alguns sacrifícios onde parte do animal era completamente queimada, e uma outra parte poderia ser ingerida pelo sacerdote e pela família, um churrasco mesmo, sabe? Uma parte do animal poderia ser ingerida, tanto pelo sacerdote que fez o sacrifício, quanto pela família da pessoa que foi ali oferecer aquele sacrifício. Mas o holocausto não. O holocausto era um tipo de sacrifício a ser oferecido por inteiro. O animal inteiro deveria ser completamente queimado e nenhuma das suas partes deveria ser reaproveitada. E essa ideia de sacrifício inteiro, sacrifício total, ela é cumprida perfeitamente em Jesus. Lembra que eu falei que o tabernáculo é Deus vindo até o ser humano? Nós não temos condição, por melhor que formos, de irmos até Deus. Nós não temos condição de alcançar a Deus. Deus, sabendo dessa incapacidade, ele cria uma forma de vir até nós, de nos alcançar. É justamente Jesus. É por isso que existem muitas religiões
são estratégias do homem para alcançar Deus. Mas existe um só Jesus. Jesus é a estratégia de Deus para alcançar o homem. E Jesus é aquele que se entrega por inteiro, se entrega sem reservas, como um holocausto, como uma oferta de sacrifício a Deus. Então, olha como, desde o Antigo Testamento, está falando aqui, gente, de muitos e muitos e muitos séculos antes da vinda de Jesus, Deus já estava instituindo um sistema que apontava para Cristo. E da mesma forma que essa entrega de Cristo é total, a nossa vida também precisa ser de uma entrega total a Deus. Mas vamos seguindo no texto, porque vai dizer assim, ó, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Imagina comigo, se naquele tempo, no deserto, alguém tivesse uma quantidade de cabeças de boi, cabeças, né, de gado, e a pessoa pensasse o seguinte, ó, aquele animal ali, ele já está um pouco doente, ele já está um pouco velho, eu já ia descartar ele mesmo, então eu vou aproveitar, vou oferecer aqui em sacrifício a Deus. Aquele bezerro ali nasceu enfermo, ele não vai servir muito aqui, tá? Vou aproveitar, vou oferecer ele em sacrifício a Deus. Não poderia. O animal a ser oferecido precisaria ser um macho sem defeitos, no seu auge, na sua plenitude de saúde. Isso mostra que nós precisamos oferecer o nosso melhor a Deus. E sabe de uma? Deus ofereceu o seu melhor para nós. Tem uma música, gente, que eu não sei o nome dela, mas certamente você já ouviu, que o pessoal posta muito no Instagram, de vez em quando também eu posto. Eu só esqueci o nome mesmo, falha de memória, perdão. Mas ela tem um trecho que fala assim: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E eu gosto muito dessa frase, porque quando o compositor diz Cristo é tudo que Deus pode nos dar, ele está nos lembrando que não existe nada mais valioso do que Cristo. E Deus, em nosso favor, por amor a nós, nos entregou o seu melhor, que é Cristo. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é a oferta perfeita de Deus. Em Hebreus, lá no início da carta aos Hebreus, eu gosto de uma frase maravilhosa que diz assim: Cristo é a expressão exata de Deus. Então, esse fato de Cristo ser o melhor de Deus é justamente o cumprimento de uma oferta, de um sacrifício perfeito. Se o sacrifício fosse de um animal imperfeito, ele não serviria. É por isso que nada do que eu faça, nada do que você faça, talvez você diga, Tiago, eu estou tentando ser uma boa pessoa, estou tentando amar as pessoas, estou tentando respeitar todo mundo, estou tentando seguir a lei, eu estou tentando fazer o meu melhor. Que bom, maravilha. Mas essas coisas não são suficientes diante de Deus. Você faz o que é correto e você frutifica no Senhor como uma consequência do que Deus fez por você. Deus te dá uma nova natureza e por essa nova natureza você age diferente. Você não faz para merecer. Você faz porque alguém que não merecia ser morto foi morto no seu lugar. Então, da mesma forma que a ideia do sacrifício era entregar um animal inocente para pagar o preço do pecado de um ser humano pecador, Cristo também é aquele inocente que leva sobre ele o peso do nosso pecado e o poder para nos libertar. É curioso, gente, que eu não consigo falar dessa parte sem citar esse parênteses aqui. Isso é muito rico, eu fico arrepio todo quando eu lembro disso. Quando Cristo, por exemplo, ele está próximo à sua morte, ele é interrogado por Pilatos, vocês conhecem a história, e aquele diálogo é interessantíssimo, riquíssimo. E Pilatos vai ali perguntando a Jesus, e vai interrogando Jesus, investigando Jesus. E depois de um tempo, Pilatos fala assim: eu não encontrei neste homem culpa nenhuma. Tanto é que depois, certo, fica conhecido, perdão, aquele gesto de Pilatos, onde ele lava as mãos, né? Eu lavo as mãos, eu me isento. Fala assim, olha, esse cara é inocente. Se vocês quiserem crucificá-lo, aí é com vocês. Mas eu não encontrei culpa nenhuma nele. Aquela fala de Pilatos, para Pilatos, era uma fala jurídica. Era uma fala política.
Era uma fala dentro do ordenamento jurídico daquele momento. Tá dizendo, esse cara não é criminoso. Ele não cometeu erro. Isso aí que vocês estão acusando ele é inocente. Mas sem perceber, o que Pilatos estava dizendo é o seguinte: esse cordeiro, esse animal que está para ser sacrificado, ele não tem defeito. Esse cordeiro está aprovado para o sacrifício. Quando Pilatos fala, ele não tem defeito, ele não deveria morrer, na verdade é o contrário. Ele não tem defeito, ele está apto para morrer. Ele pode morrer, porque ele vai ser um sacrifício aceito. Porque o holocausto precisava ser de um animal sem defeito. Meu Deus, o coração da fervendo aqui. Mas o versículo 3 continua dizendo assim, ó: ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Verso 4. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Deixa eu vir do final para o início aqui. É preciso entender o que significa esse termo propiciação. Essa palavra é um pouco difícil, talvez você já leu tantas vezes na Bíblia e não sabe o significado. O que é propiciação? Vou te dar um exemplo, depois eu conceituo para você, tá? O exemplo vai facilitar muito mais. Digamos que você seja casado e a sua esposa está muito chateada com você por alguma razão. Você deixou a toalha molhada em cima da cama, você não lavou o prato no seu dia de lavar o prato, olha que situação. Você entrou em alguma discussão ou ela simplesmente, por alguma razão, ela ficou chateada contigo. Aí você fala, poxa, minha esposa está muito chateada comigo, vou fazer o seguinte, eu vou comprar um presente para ela e quando eu der esse presente, eu tento me reconectar com ela, tento conversar novamente com ela, eu tento, fazer as pazes. Então você comprou um presente para poder aplacar a ira da onça, a ira da fera, certo? E mesmo que você não seja casado, você sabe muito bem como esse exemplo se aplica. Pode ser por uma amizade, pode ser por uma questão de trabalho. Então, assim, uma pessoa está muito chateada, muito furiosa com você. E para você aplacar a ira dessa pessoa, você faz um presente, você faz um gesto, você faz um serviço, você de alguma forma tenta mostrar, olha, vamos reconectar. Eu estou tentando aplacar a ira de alguém. Propiciação é isso. Esse modelo de propiciação, ele é feito em quase todas as religiões da antiguidade. Todas elas, em sua maioria, quase todas, têm um sistema de propiciação. Um sistema de você oferece um sacrifício para aplacar a ira de um Deus. Oferece um sacrifício para aplacar a ira de um Deus. Oferece um sacrifício para aplacar a ira de um Deus. Então, por exemplo, quando o povo de Deus, eles eram idólatras a Baal, Baal era o Deus que mandava a chuva. Então, quando não chovia, eles entendiam que Baal estava furioso. O que eles faziam? Ofereciam um sacrifício para Baal e, teologicamente, na cultura deles, eles entendiam que Baal, então, deixava de ficar furioso e mandava a chuva. Está entendendo o que é propiciação? Então, quando a gente lê aqui, porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar, está dizendo o seguinte: Deus tem uma ira sobre o pecado. E se o pecado te domina, se o pecado te governa, tem uma ira que está destinada a você. Meu Deus, Thiago, e agora o que fazer? Calma, tem uma saída. Você vai oferecer um sacrifício de um cordeiro perfeito, Jesus Cristo. Quando ele morre na cruz, ele leva o meu e o seu pecado. E ele recebe nele a ira de Deus, para que a nós restasse apenas o amor e a graça de Deus. Deus, na cruz, ele satisfaz perfeitamente a sua ira e o seu amor. Não se esqueça de que Jesus, lá na cruz, ele fala assim, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, naquele momento onde o pecado está sobre Jesus, há uma desconexão, há uma separação entre pai e filho. Deus não se mistura com o pecado, Deus pune o pecado. Então Deus cria um sistema sacrificial baseado em substituição. Em outras palavras, o próprio Deus está pregando para Israel e pregando para nós como ele costuma aplicar a justiça. O inocente vai ser oferecido em sacrifício no seu lugar para que esse inocente receba a ira e você receba o perdão. Olha como um versículo falando sobre um sacrifício animal
é basicamente a revelação da essência do evangelho para nós. E quando você pula Levítico por conta de uma literatura difícil, você está desperdiçando essa graça de Deus. Mas deixa eu terminar aqui esse verso que vai dizer assim, já expliquei o que é propiciação, e aí o verso 4 vai dizer, pôr a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então, a pessoa que ofereceu o sacrifício, não era ela que fazia todo esse ritual. Ela entregava o animal para o sacerdote sacrificava o animal no lugar da pessoa, tá? Mas esse gesto aqui em específico de pôr a mão sobre a cabeça do animal, a pessoa tinha que fazer. A pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal. Até hoje, por exemplo, esse gesto ele tem um significado muito profundo. Né? Ele é visto na Bíblia não só nesse versículo, em outros momentos também. E até hoje, por exemplo, quando você quer fazer uma oração específica por algumas pessoas, você impõe a mão sobre a cabeça da pessoa. Oração de cura, oração muitas vezes para repreender demônios, oração de transferência de unção. Você tem diversos tipos de momento onde a imposição de mãos para consagrar, por exemplo, pastores, a oração com imposição de mãos, ela tem uma transferência espiritual. Você já deve ter visto por aí, inclusive, assim, ó, não deixe qualquer pessoa orar com a mão sobre sua cabeça, porque tem um peso espiritual. Tiago, o que é que você acha disso? Bom, tem um fundo de verdade aí, mas não temos devocional hoje. Então não precisa ficar tão cabreiro assim com todo mundo, não sei o que, não. Vai ficar receoso, sabe? Mas tem algo espiritual sim, você impor as mãos sobre alguém. E quando a pessoa coloca a mão sobre a cabeça do animal, o próprio Deus está dizendo o seguinte, você está transferindo para o animal o seu pecado, a sua falha, o seu erro. E agora, o pecado que agora foi transferido para o animal simbolicamente, tá? É uma simbologia. Você transferiu para o animal, esse animal vai morrer no seu lugar, ele vai pagar o preço do pecado que você deveria pagar. O inocente vai ser morto. E você então você vai ser justificado, você vai ser perdoado. Então a gente aprendeu aqui que holocausto é aquilo que sobe, essa fumaça que sobe agrada a Deus. Falamos sobre o macho sem defeito. E esse pôr a mão sobre a cabeça tem justamente a ver com esse sacrifício de substituição. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Basicamente, nós pegamos a nossa sentença e colocamos sobre Cristo. Por quê? Porque Cristo suporta pagar essa sentença. Cristo tem poder suficiente para morrer numa sexta-feira e ressuscitar no domingo, porque a morte não o pôde segurar. Eu gosto de algumas obras artísticas, alguns livros e filmes que nos ajudam a ensinar, de certa forma, de forma simples, né, algumas coisas sobre a palavra de Deus. E um dos filmes mais interessantes que eu já vi sobre isso, e livro também, é filme e é livro ao mesmo tempo, são as Crônicas de Nárnia. Para quem não conhece, durante aquele filme, existe um leão chamado Aslan, que é oferecido em sacrifício. O leão morre. E o leão, basicamente, ele está sendo ali um inocente que está sendo morto, no lugar de alguém. E aí, no meio do filme, eu não li o livro inteiro, mas tem essa fala no filme, no meio do filme, alguém fala assim, bom, ele vai ser morto, mas ele não pode ficar morto, porque não tem jurisdição, não tem justificativo, não tem argumento para segurar ele, entendeu? Então ele bate no mundo dos mortos e volta, porque ele não tem culpa. Ele está levando a culpa dos outros, mas sobre si ele não tem culpa. Basicamente, quando Jesus ele é morto numa cruz, numa sexta-feira, e leva sobre nós os nossos pecados, ele morre porque ele levou os pecados. Mas a morte não tem poder de governo sobre Jesus, ela não consegue segurar Jesus. Aí no domingo ele ressuscita, com os pecados completamente pagos, quitados. Você nem tinha nascido ainda, e Jesus já tinha pago o preço pelo meu pecado. E isso faz com que nós temos salvação, nós temos nova vida, nós temos uma nova natureza. Cristo é esse sacrifício perfeito. Agora, para nós fecharmos esse devocional, é muito forte essa característica bem específica do holocausto de ser uma entrega completa. Não é parte do animal que vai ser queimada e outra parte vai virar churrasco. Não, é um animal inteiro. Você vai pegar o melhor animal que você tem, você vai oferecer, você vai queimar ele inteiro. Você vai, entre aspas, perder ele, sabe? Ele vai ser completamente queimado, não vai servir para consumo. Isso fala sobre uma entrega total que muitas vezes nos falta, porque essa mensagem que nós compartilhamos aqui,
Muitas vezes nós a escutamos de diversas formas no domingo, mas na segunda-feira a nossa entrega já não é tão completa assim, sabe? É você querer o amor de Deus e dizer assim: Deus, eu te entrego o meu coração, mas olha, a minha vida sexual é do meu jeito. Deus, eu te entrego o meu coração, mas o meu relacionamento com tal pessoa é do meu jeito. Deus, eu te entrego a minha vida, o meu coração, mas a minha vida financeira é do meu jeito. Eu te entrego o meu sentimento, eu te entrego as minhas lágrimas, eu te entrego as minhas emoções. Quando a gente fala entregar o coração, muitas pessoas pensam nisso, entregar as emoções. Mas a minha vida eu vivo do meu jeito. É sempre uma entrega parcial, nunca uma entrega completa. Você nunca vai ser completo em Cristo enquanto a sua entrega não for completa. Quando a gente fala de entregar-se a Deus, muitas pessoas leem isso como perda. Mas na verdade, perda é quando você perde a oportunidade de viver para Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Romanos 12 que nós devemos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo. Eu passei os últimos minutos aqui explicando para você um sistema sacrificial que envolvia matar um animal. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, não precisa matar um animal e sacrificar para Deus. Hoje é diferente. Ao invés de você morrer para Deus, viva para Deus. Às vezes a gente pergunta assim, ó, quantos aqui seriam capazes de morrer por Jesus se precisasse? Aí muita gente levanta a mão. Mas é interessante que às vezes a gente levanta a mão para dizer que morreríamos por Jesus, mas a gente não vive por ele, entende? E o Evangelho está dizendo, olha, agora você não precisa mais morrer por Jesus, você vai viver por ele. O seu sacrifício agora não é matar, nem ser morto, não é o seu coração parar, é o seu coração bater por Jesus. O seu desafio agora não é abrir mão do seu trabalho, o seu desafio é trabalhar por Jesus. O seu desafio não é matar alguém, é viver por alguém. Entende? Ofereça a sua vida, Romanos 12, versículo, como um sacrifício vivo. Não é mais sobre derramar o sangue físico de um animal, mas sobre dedicar a vida como uma entrega total ao Senhor. Você quer que sua vida seja um holocausto ao Senhor? Então que ela seja uma entrega total, não parcial. Eu sei que existem coisas na nossa vida que sim, são desafiadoras de entregar. Áreas, situações, relacionamentos, nuances que são difíceis de entregar. Deixa eu te dizer uma coisa com muita simplicidade e assertividade. Entregue a Deus, você não vai se arrepender. Quando você entrega ao Senhor, não há nenhum lugar mais seguro para entregar um sentimento, uma decisão, uma direção, um caminho, um relacionamento, o que quer que seja, do que no altar do Senhor. Você entrega a Deus, e tem uma frase que eu costumo colocar de vez em quando na rede social, eu escrevo assim, tudo que você entrega para Deus, Ele te devolve melhorado. Às vezes, a melhora é não te devolver, mas às vezes, Deus te entrega aquilo melhorado de uma forma muito mais sublime do que você imaginaria. Por quê? Porque você entregou para Deus, Deus colocou a mão dele, e quando você entrega tudo nas mãos de Deus, você vê as mãos de Deus em tudo. Amém, gente? Eita, coração tá fervendo aqui para falar mais coisas, mas esse foi só o início da nossa série. Hoje foi até um pouco mais longo porque eu precisei muito contextualizar. Amanhã a gente já entra direto em outro tipo de sacrifício e eu quero orar com você para fechar esse devocional. Mas antes de orar, convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no canal. Está conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Deixar o like na transmissão, que é muito importante. Eu vou te fazer um pedido especial, dois na verdade, dois. Quem não está no nosso grupo de WhatsApp, entra lá que a gente envia todos os dias o link dos devocionais e também as anotações de estudo dos devocionais. O link está no comentário fixado. Mas eu quero te pedir de verdade é o seguinte, pega esse devocional e espalha o máximo que você puder. Você vai mandar para 20 pessoas, 18 não vão abrir. As duas pessoas que abrem o link, uma vão assistir todo, o outro vai assistir só e vai embora. Esse um que assistiu, ele já foi o alvo de Deus. Sabe? Na sua mente você queria que os 20 assistissem, mas Deus mandou você enviar para 20 que ele sabia que só um ia abrir. E esse um, Deus quer falar. Entende? Não se furte de fazer isso. Pega esse devocional, manda para alguém, manda para várias pessoas. Eu tenho certeza que alguém vai clicar no link que você mandar e vai ser abençoado por essa palavra. E Deus, para a glória dele, vai usar essa mensagem para tocar muitos corações.
Tamo junto? Então vamos orar ao Senhor para fecharmos esse devocional. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado por esse tempo. Eu te agradeço, Senhor, pelo entendimento que o Senhor colocou em Sua palavra para nós. A riqueza da revelação, da direção que vem com isso, do significado que vem com isso. Meu Deus, que a nossa vida esteja totalmente entregue a Ti, Senhor. Assim como Teu Filho, Jesus, foi entregue numa cruz do Calvário, não apenas para nos salvar, mas para nos transformar. Ajuda-nos a viver conforme a Sua boa vontade. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo a Ti. Hoje não precisamos mais matar nenhum animal, mas que o nosso viver, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, tudo isso seja uma entrega viva e completa a Ti, Senhor. Faz-nos instrumentos em Suas mãos. Obrigado pelo Teu grande amor e obrigado pela Tua entrega que nos permite estar aqui hoje. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, gente. Olha, tamo junto de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Comenta aqui abaixo qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.